Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos, que eu não pude cumprimentá-los pessoalmente. Paz do Senhor, os irmãos que estão pela internet, sejam todos bem-vindos. Amém. Glórias a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos novamente nessa noite de nos reunirmos no Teu nome. Te agradecemos, Espírito Santo, que nos convenceu a estarmos aqui. Te agradecemos, ó Pai, que o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu primeiro, porque não fomos nós que o escolhemos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela boa semente para enriquecer, meu Deus, meu Pai, agente transformador dos nossos corações nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, venha frutificar dentro dos nossos corações. Que ela venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, gerar frutos dignos de arrependimento. E que venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, tudo ser para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo de número 15. Quero compartilhar com você nessa noite a palavra de Deus. O Senhor tem falado algumas coisas ao meu coração. Tem ministrado acerca de obediência. Fala para o teu irmão assim: obediência é o mesmo que disciplina. Quem serviu ao quartel sabe o que é disciplina. A obediência, ela é, na verdade, uma escolha, não é uma imposição, segundo a palavra de Deus. Embora quando nós éramos crianças, os nossos pais nos impunham a obrigação de obedecer. Porém, Deus, na figura de pai, como nós o chamamos, a obediência, ela se trata como uma escolha. É como se Deus nos desse a oportunidade de escolhermos voluntariamente obedecer à vontade do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês a história aqui de um homem chamado Saul, que foi um homem levantado segundo a vontade do povo, o coração do povo e não o coração de Deus, como Davi foi levantado. E eu quero resumir um pouco o versículo de número 2, versículo de número 1 diz assim: E disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a te ungir rei sobre todo o povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei a Ameleque pelo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora, fere Ameleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Nada lhe poupe. Matarás homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, vacas, ovelhas, camelos e jumentos. Amém? Versículo de número 8 diz assim: Então tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, mas todo o povo destruiu a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e os melhores que havia, e não os quis destruir totalmente. Porém, a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, versículo de número 11: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Amém? Olhe para cá. Eu pulei alguns versículos para poder resumir o que Deus estava fazendo aqui. Quando Deus levanta Samuel,
para ungir Saul como rei, Deus deu uma ordem. Nós lemos aqui no versículo de número 2 que ele haveria de destruir os inimigos totalmente. Pensa, Deus fala para você assim: vai lá, se levanta contra aquele rei, eu vou te ajudar, você vai vencer a guerra, todos os inimigos de Israel vão acabar de uma vez e eu vou estabelecer o teu reinado para sempre. Mas não poupe ninguém, mulheres, crianças, filhos, animais, os homens, o rei. E você observa que quando Deus usa Samuel para liberar essa palavra para a vida de Saul, um pouco antes, Saul havia chegado da casa dos profetas da adoração. Porque quando ele foi ungido, Samuel deu uma ordem para que ele fosse até a casa dos profetas de adoração, para que ali ele recebesse unção, poder, que o Espírito de Deus viesse sobre ele. E a Bíblia diz que ele ficou tão embriagado, até profetizou. Você observa no contexto dos capítulos anteriores. Mas Deus havia dito que não era para poupar ninguém, porque Deus queria terminar de uma vez por todas com todos os problemas que Israel tinha com seus inimigos. E você olha algumas versões dentro do contexto que diz que os generais do exército de Saul pressionaram Saul e tomaram alguns dos animais, os melhores, nós vemos aqui, tomaram alguns despojos. Saul poupou o rei inimigo, Agag. E a última, eram 3 coisas que Deus havia dito para ele. Primeiro, era para ele ir até os profetas da adoração. Segundo, era para ele entrar na guerra e matar todos os inimigos, não poupar ninguém. E terceiro, voltar ao encontro de Samuel, porque ali haveria de ser um sacrifício que Samuel faria para estabelecer para todo sempre o trono de Saul. Mas nós observamos que a partir do versículo 8 ele fez tudo ao contrário. A primeira parte ele fez porque lhe convinha. Quem não quer receber o poder de Deus, a unção de Deus sobre a sua vida? Quem não quer estar cheio, embriagado da glória de Deus? Mas quando ele chegou no momento da guerra, no momento da peleja, onde que ele estava ali vencendo os seus inimigos quiseram ter paz com ele. O rei foi poupado. Então veio a palavra do Senhor, versículo 10, a Samuel: eu me arrependo de ter posto Saul como rei, porque deixou de seguir-me e de executar todas as minhas palavras. Fala para o seu irmão assim: obediência é o mesmo que disciplina. Às vezes nós somos indisciplinados, logo desobedientes. Somos indisciplinados em tantas outras coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. Quem aqui, por exemplo, já não tentou fazer uma dieta de segunda-feira? Talvez todos vocês. E essa dieta nunca começa. E quando começa, nunca se completa, nunca se termina, porque não somos disciplinados até mesmo naquilo que nós escolhemos fazer. Não somos fiéis a um direcionamento, muitas vezes, que Deus nos dá. Quantas vezes talvez você ouviu a voz de Deus, uma palavra do Senhor, sabendo o que Deus queria da sua vida, mas você fez totalmente ao contrário. Você observa, por exemplo, Jonas. Deus fala para ele: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e profetiza, prega arrependimento. E a palavra de Deus diz que Jonas se levantou, pegou o navio para o sentido contrário da vontade de Deus, da voz de Deus, do direcionamento de Deus. Mesmo assim, a vontade de Deus se cumpriu. Amém? Por que a vontade de Deus se cumpre? Porque muitas pessoas, quando não obedecem, no Antigo Testamento era muito visível isso acontecer. As pessoas, Deus requer uma coisa e a pessoa não dá. Deus rejeita uma oferta
algo que você venha fazer para o Senhor. Quando eu comecei a caminhar no ministério de louvor, de adoração na igreja, eu comecei a aprender algumas coisas que muitas vezes tem coisas que a gente oferece para Deus que Deus não aceita. Porque Deus não aceita coisas de qualquer jeito. Amém? Mas tem coisas que Deus pede e quando nós não damos, Ele arranca. Porque a vontade de Deus prevalece. A vontade de Deus não se ajusta à minha vontade. A vontade de Deus, ela é soberana. E muitas vezes nós queremos ajustar a vontade de Deus para a nossa vontade. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, eu ficava negociando com Deus, falando: Deus, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, porque eu também dá para fazer, e tentando negociar daqui e dali. E Deus falava comigo: eu quero, me dá. E eu não quis dar, e Deus te arrancou. Acabou com o meu sonho de infância. Você observa que quando Samuel, sem saber o que de fato que estava acontecendo, o que Saul havia feito, a Bíblia diz aqui que Samuel tardou de chegar, ele demorou um pouco para chegar no local que havia marcado para fazer o sacrifício. E porque Samuel se atrasou em fazer o que Samuel tinha dito que ia fazer, Saul tomou a frente e quis fazer o sacrifício. Detalhe, com os animais que Deus havia dado ordem para que era matar. Primeiro, a desobediência leva com que a gente faça cada coisa louca, coisas absurdas, e oferecer a Deus algo que Ele não vai aceitar. Versículo de número 12 diz assim: madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou do Carmelo. E aí se levantou para si um monumento, e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito sejas tu, Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha o que Saul disse para Samuel: ele mentiu. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou eu fazer. Eu fui na casa do profeta, venci a guerra. Olha o entendimento que ele tinha: eu venci a guerra e estou aqui de volta com muitas ofertas e sacrifícios que já ofereci para Deus. Mas preste bem atenção, o entendimento de que quando você não é disciplinado, quando você não é obediente, você tem a tendência de mentir para si mesmo e entender tudo errado. Entender tudo errado. Sabe quando pega uma criança, você ensina para ela assim: não mexe, não faz isso. Se você não explicar para ela o porquê que não se deve mexer ou botar o dedinho lá na tomada, ela não vai aprender o porquê que não se deve fazer aquilo. Eu já cansei de falar aqui na igreja, mas eu gosto de falar isso. Quando eu era pequeno, meu pai deixou eu colocar o dedo na tomada e levar um choque, porque ele disse para mim: não mexe. Eu olhava para ele: não mexe. Aí eu fui, peguei a rodinha do carrinho, Pedro, o eixinho de ferro, e enferi na tomada. Nunca mais enfiei o dedo na tomada. Eu aprendi com a dor. Se você teve que aprender com a dor, é porque você não foi disciplinado, é porque você não foi obediente, porque voluntariamente você não quis escolher obedecer, você não escolheu voluntariamente fazer aquilo que lhe foi solicitado. Você observa lá em Gênesis, o princípio da criação, quando Deus pega e fala para Adão. Adão, ele teve o primeiro emprego na Bíblia foi de jardineiro, viu? Você sabia disso? Deus falou para ele assim: ó, você vai cuidar de tudo isso. Deus deixou tudo prontinho para ele. Você vai cuidar de tudo que está aqui, ó.
come de todas as frutas possíveis que você quiser, o quanto que você quiser. Só não mexe naquela. Só não toque naquela. Fruto do conhecimento do bem e do mal. Hoje o Samuel trouxe para casa da escola um bilhetinho lá dizendo que se dia tal lá não aparecer com uniforme, vai ter severas consequências. E sabe que aquilo no meu coração, a primeira coisa que eu fiz, eu escrevi, além de assinar o bilhete, eu coloquei lá embaixo assim: não vou comprar. Eu escrevi lá embaixo assim: não vou comprar o que vocês estão me obrigando a comprar. Porque tudo aquilo, a gente tem a sensação de que tudo aquilo que nós somos obrigados a fazer, você quer fazer o contrário. Não mexe, não, agora que eu vou mexer. Não toca, não, então eu tenho que tocar. Parece que vai além da curiosidade. Não adianta, não basta só ver. Quando você fala assim, deixa eu ver, aí você mostra. Não, a pessoa quer tocar. Não é assim? Eu ouvindo há uns dias atrás, uns meses atrás na verdade, final do ano, e ouvi uma médica infectologista dando uma entrevista. E ela disse assim, que o melhor resultado sobre a vacinação não seria a obrigatoriedade, e sim a conscientização. Porque todas as vezes que você quer obrigar, impor uma pessoa a fazer uma coisa, é automático ela dizer que não. E ela disse que era melhor você conscientizar a população e a população voluntariamente ir se vacinar do que obrigá-la. E no fundo essa mulher tem razão. Porque tudo aquilo que alguém vem para mim dizer assim, me obrigar a fazer alguma coisa, eu já me boto, não quero nem, às vezes a gente nem pensa, eu não vou fazer isso, eu não quero, não estou afim. Quero ver quem me obriga, quero ver quem me tira daqui, não é assim? Olha só como que Deus ele é bondoso, Ele ainda nos dá a oportunidade de escolha, porque Deus não impõe nada. Deus não impõe, Ele não te obriga, Ele não vai te obrigar a obedecer. Ele vai te dar uma escolha. Ele chega para o povo no deserto e fala para Moisés: Moisés, diga para o povo que eu boto a bênção e a maldição. Eu aconselho que eles escolham a bênção. Mas Deus deu para eles uma escolha. Deus falou para Adão lá no jardim: não mexe. Criança é assim às vezes, né? Tu fala para ela, não mexe, aí que ela vai, né? Saul, sim, aqui nesse momento era um homem imaturo, tendencioso, filhinho de papai, a querer fazer de tudo do seu jeito. E pelo fato dele não ser maduro o suficiente, os soldados pressionaram ele. O que ele fez? No meio quando estava vencendo a batalha, poupou o rei. E na hora que era para matar os animais, os despojos, destruir tudo, eles guardaram e ainda levaram para o altar para sacrificar a Deus. E ainda quando Saul chega diante de Samuel, ele olha para Samuel e diz: uau, Deus realmente fez tudo o que falou que ia fazer, eu obedeci cada pontinho. Ele começou mentindo, porque ele acreditou que aquilo que ele estava fazendo era a vontade de Deus. Ele acreditou que por causa da vitória da batalha, por causa do que ele havia experimentado antes, ele acreditou que ele estava fazendo a coisa certa. Mas ele esqueceu de um detalhe. Versículo de número 14 diz assim: mas disse Samuel, então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois são estes que eu ouço? E respondeu Saul: os soldados trouxeram de Amaleque, pouparam as melhores ovelhas dos bois e os bois para oferecerem ao teu Deus. Você veja que aqui não é o Deus de Saul, é o Deus de Samuel.
A expressão aqui, ela quer dizer, sabe quando você fala assim que tem o rei na barriga? A expressão aqui quer dizer que ele fazia do jeito dele, da vontade dele, do jeito que ele queria. Não era o Deus de Saul. Embora Saul tivesse experimentado talvez um pouquinho de Deus, vendo Deus começando a fazer algumas coisas na vida dele, ele já quis começar fazendo do seu jeito. Ele declara: o teu Deus, o Deus de Samuel, não o Deus de Saul. Mas o restante nós destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disser esta noite. E respondeu-lhe Saul: então fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não fostes feito como cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre todo Israel? Ou seja, ele não tinha direito de ser quem ele estava sendo, ou a posição que ele estava ocupando, porque ele não era um cabeça, ele não era um líder das tribos de Israel. Versículo 18: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam todos aniquilados. Porque então não destes ouvido à voz do Senhor, antes lançastes aos despojos e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Os soldados que tomaram os despojos, as ovelhas e os bois, e o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Porém Samuel respondeu, versículo 22, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a sua palavra? Eu quero abrir um parênteses aqui para você. No dia que você entender e aprender que a obediência ao Senhor, ela depende, a sua obediência ao Senhor depende da sua bênção, da sua vitória, do estabelecer de Deus na sua vida. Você sabe por quê? Não adianta você oferecer grandes coisas para Deus. Não adianta talvez você vir aqui à frente ofertar. Não adianta você querer ir a lugares sem que Deus tenha aprovado a sua conduta. Eu quero compartilhar e testemunhar. Semana passada, na quarta-feira, um pouco antes do culto lá de Farroupilha começar, eu recebi uma mensagem no Messenger do Facebook. Estávamos lá em Farroupilha. E eu olhei, um amigo, um apóstolo. Aquele homem nunca falou comigo por telefone, sempre pessoalmente. E na mensagem falava que Deus havia dado uma direção, que era para mim encontrá-lo, para que ele me ungisse. Que Deus tinha dado uma direção para ele nos ungir. E aí, quando eu fui ver o dia, a data, aí a pessoa respondeu assim. Aí eu entendi que não era ele, era alguém falando por ele, uma secretária. Os apóstolos não vão estar aqui no sábado, então se você puder vir no sábado. Mais tarde, quando foi na quinta-feira de tarde, na semana passada, ele me ligou. Aí sim eu falei, meu Deus, é Deus purinho na terra, porque esse homem nunca me ligou na vida. E ele falou assim, olha, Deus me deu uma direção para ungí-los, eu ia ungir vocês no sábado, mas eu tenho uma agenda e não vou poder, então se você puder, hoje. E eu falei para ele assim, apóstolo, hoje nós temos a inauguração da nossa célula, lá em Bento Gonçalves, quinta-feira. A não ser que possa ser após, eu sei que você tem culto, se você aguardar uns minutinhos, eu chego lá no amém lá, mas
E ele disse, não, faça o máximo. E eu fiquei assim, depois que ele me ligou, eu fiquei sem entender, porque ele não me disse o porquê. E eu tentando procurar uma explicação, mas a minha atitude foi, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo para estar ali. Incomodei gente, obriguei um monte de gente a ir junto comigo. Tipo assim, se eu tô no balaio, vai todo mundo junto. Sabe, eu quase que obriguei as pessoas que estavam comigo para ir junto. E quando chegamos lá, terminou o culto, o apóstolo foi ungir. E eu perguntei para ele, apóstolo, ele ungiu, derramou um óleo, assim, mas sabe, mais do que tem aqui, ó, só numa pessoa, para você ter uma ideia. Cada um que estava lá levou um banho. E aí eu perguntei para ele depois, o que Deus tinha mostrado, o que Deus tinha falado. Ele disse para mim assim, eu não sei te explicar, Deus só mandou ungir vocês. Aí eu contei para ele que nós estávamos naquele dia, começando os cultos ali. Aí ele disse para mim, olha, eu entendo então que deve ser por isso, vocês estão pisando agora no novo território. Amém. E oramos, e foi entrando madrugada e oração. E de repente, quando terminou tudo, eu pensei assim, nossa, rapaz, eu fiz todo esse esforço. Mas no meu coração, eu estava crendo que eu estava obedecendo, mesmo sem entender, mesmo sem saber do que se tratava. Eu fiz de tudo para obedecer à voz de Deus, mesmo que veio através de um homem. E quando nós estávamos finalmente para ir embora, lá da 1h30 da manhã mais ou menos, levanta uma irmã, fala assim para teu irmão, a irmã do coque. Levantou uma irmã de um coque assim, e diz assim, pastor Ávila. Eu estava olhando para o chão na hora, e olhando esses negócios cruzados assim, ó. Estava olhando para as linhas se cruzando aqui do piso que tinha lá. E eu tive uma visão, naquele momento, eu não entendi o que eu estava vendo. E aí, na visão, eu comecei a orar e falar, Deus, o que é isso? O que significa isso? Eu vi eu entrando num túnel, e aquele túnel ia estreitando, como se fosse um corredor, um funil, afunilando. Mas quando eu chegava lá no final, eu via um altar. E eu via uma vara, um cajado, como se você pegasse um cipó, uma corda, e começasse a enrolar ela todinha assim. E aquele cipó, aquele era de ouro, ele estava em pé, e ele balançava assim. Eu não entendi, foi nada. E quando eu comecei a orar, Deus me fala, o que é isso? Aquela irmã levanta, pastor Ávila, Deus me deu uma visão com você. Eu não sei bem dizer o que é. E eu fui próximo dela, porque as pessoas estavam se despedindo, e ela olhou para mim e disse assim, eu vejo o teu pai junto. Eu vejo vocês dois entrando num túnel, num lugar muito estreito, escuro. Eu não sei dizer o que é, eu não entendi o que é, mas eu sei que no final eu vi uma luz branca, e era a glória de Deus. Aí eu amei, a glória de Deus. Eu comecei a entender que era praticamente o que eu estava vendo também. Mas eu entendi uma outra coisa. O pastor Bira entendeu outra coisa. A irmã não entendeu foi nada. A gente não entendeu foi nada. Mas nós estávamos ali em obediência. Fala assim, quando você está em obediência, você pode não entender. Talvez nem precise entender. Simplesmente obedeça. Aí amém. Fomos para casa, 2h da manhã, chegamos em casa. Quando foi 7h da manhã, eu levantei. Eu tinha na sexta-feira de manhã, dia 1º de abril, uma cirurgia marcada ali em Bento Gonçalves, do dentista, para tirar 3 dentes cisos. E tomei os remédios que eu tinha que tomar, 2 comprimidos de amoxicilina, 800, depois mais 2 antialérgicos, 2 horas antes da cirurgia, e fui. Passei na casa do meu pai para ele me levar e ir junto comigo, porque eu provavelmente voltaria bem grog. E ele foi comigo, minha mãe não quis ir. E quando estamos lá, sentei na cadeira, a dentista conversando comigo, uma enfermeira, o médico passou lá, viu, o médico verificou minha pressão, e aí ficou ligado a pressão, aquele negócio que fica no braço, sabe? Botaram o negócio para oxigenação, medição de batimento cardíaco, estava tudo ligado, um monte de maquininha lá, batendo assim. Aí a mulher conversando.
Aí veio a primeira anestesia, primeira agulhada, segunda, terceira, quarta, quinta. Na sexta, eu senti meu coração começando, começou a acelerar. E eu olhei deitado mesmo por cima da minha roupa, o peito fazia assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu estava já com a língua dura. E eu falando para a doutora, eu falei assim, doutora, tô tendo uma crise de arritmia. Não estou conseguindo respirar. E eu tentando falar para ela, e eu ouvindo o barulhinho da maquininha acelerando. E acelerando. E eu falando para ela, eu não consigo respirar. E eu não conseguia puxar o ar com o nariz. Meu corpo todinho começou a enformigar. Da ponta do pé à ponta da cabeça. Comecei a ficar todo enformigado. E a mulher medindo pressão. A última vez que eu ouvi a mulher falando da minha pressão, ela estava 25/19. Batimento 168. E eu fui apagando. Eu tive uma convulsão, um choque anafilático, um princípio de infarto, ou talvez um princípio de AVC, que era suspeita que eu acordei com um paramédico jogando um jato de ar na minha cara com água. A outra paramédica me deu uma agulhada na coxa. Não senti nada, eu só vi aquela agulhada na coxa. E já levei outra injeção no braço. E mede daqui, mede dali. E a maca, Rafael, não entrava dentro daquela salinha, não fazia a curva. Eu estava todo enformigado. Tinha só um homem, desse tamanhozinho, que era o motorista da ambulância, do SAMU. E quando ele falou comigo assim que eu voltei, eu não conseguia falar, eu só estava tentando dizer, eu não consigo respirar, o meu peito está doendo, a minha nuca está doendo, eu tentando falar, mas eu não sentia no meu corpo. E aquele cara falou assim para mim, tu vai ter que se ajudar. Eu falei, eu não conseguia falar. Ele me catou aqui pelas calças, por trás, me puxou assim para cima. Homenzinho forte. Vocês riram porque não foi com vocês. As enfermeiras, médicas, dentistas, tudo segurando meus braços, me arrastando. Eu estava com um saco de batata solto assim. Me jogaram lá em cima da maca lá. Quando eu voltei, eu tive um pouco de consciência do que estava acontecendo. Por causa da dor que eu estava sentindo no peito, a falta de ar e a dor na minha nuca, imediatamente eu pensei, eu estou tendo um infarto. E era por causa, eu pensando, por causa da anestesia. Foi muita anestesia, porque meu corpo inteiro estava molenga, enformigado. Me levaram, quando a maca saiu de dentro daquele lugar e passou pela calçada na rua, um cara que estava passando na rua lá, não sei se estava bêbado, se estava endemoniado, viu a maca passando, passou mal e caiu no chão. Quebrou o nariz, ficou desmaiado lá, na calçada. Me colocaram dentro da ambulância. E levei tanta agulhada nos meus dedos, uns negocinhos para medir glicose. Só nesse dedo foi 3. Todos os meus dedos estavam picados de... E entrei na ambulância, mais agulhada no ombro. E eu não vi o Bira. Não vi o Bira. Não vi o Moisés. E eu fiquei pensando, aí eu fiquei nervoso. Comecei a ficar nervoso, porque eu estava entendendo o que estava acontecendo. E eu não conseguindo respirar. Mas quando eu deitei na maca, que eu me colocaram dentro da ambulância, deitado na maca, nas últimas agulhadas que eu fui levando no ombro, eu senti que eu comecei a conseguir puxar o ar pelo nariz. E a paramédica dizia, puxa o ar com o nariz e solta pela boca. E aí, deitado ali, quando fechou a porta de trás, eu não tinha visto. A ambulância saiu, atravessou o cruzamento no semáforo e bateu num carro. Quase se capotou. Veio para um lado e para o outro. Parece filme, né? Isso é verdade. Parece filme. Quando o carro bateu, eu vi o motorista dizendo, ih, bateu. E a ambulância chacoalhando para um lado e para o outro. Aí eu ouvi a voz do Moisés. Fala comigo, aleluia. Eu ouvi meu pai orando. Eu me acalmei, eu fiquei tranquilo, eu não vou morrer hoje. Meu pai está aqui. Pensei bem assim, eu não vou morrer hoje. Meu pai está aqui. Fui me acalmando, ainda consegui um pouco respirar melhor.
mas ainda estava fraco. Só que com aquele chacoalhada que a ambulância deu, passei mal mesmo. Eu virei para a paramédica e falei assim: eu vou vomitar, estou enjoado. Ela virou para pegar uma sacola, não deu tempo. Vomitei tudo nas pernas dela. Tu ri porque não foi tu, né? Não é filme de terror não, é de comédia mesmo. Cheguei no hospital, me colocaram lá na emergência, já fizeram um eletrocardiograma. Veio uma máquina e entrou assim, onde que eu estava deitado, para fazer eu não sei o que é, se é ressonância ou o quê, para ver se tinha dado alguma coisa no cérebro. Eu não sabia onde que eu estava, até que o médico apareceu e disse para mim, na minha frente, olhando o eletrocardiograma, e disse assim: você não tem nada, seu coração está normal. Como que pode, seus batimentos tão altos? Aí mediram a pressão de novo, a pressão estava 19/16, uma coisa assim. E estava baixando. Ele disse assim para mim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você em observação, vai tomar uma medicação e vamos ver o que vai acontecer. Ele falou bem assim para mim. E aí eu já comecei a sentir as pontas dos dedos e me deixou um tempão numa outra sala, me levaram de cadeira de roda. De repente meu pai apareceu lá, começamos a conversar, o que é que estava acontecendo, o que os médicos estavam falando. Quando foi 11h30 da manhã, Rafa, o médico disse assim: olha, você não tem nada, você pode ir para casa, procura teu cardiologista e ver o que é que aconteceu, vai acompanhar o que aconteceu aí. Saí, eu não sabia onde é que eu estava, não sabia nem que hospital que era, não sabia por onde que saía, ninguém me falou nada, pega aqui, vai ali, vai embora. Fiquei procurando, não tinha ninguém nos corredores, saí, eu entrei na recepção, não tinha ninguém conhecido. Fui para a rua meio grogue, mas assim, pensa numa fraqueza que eu estava. Eu não vi o Bira, não vi minha mãe, porque eu pensei, já deve estar todo mundo. Ele falou, não tinha ninguém. De repente o Davi apareceu. Pai, você está bem? Eu falei, tô. Aí chegou um outro rapaz, um amigo. De repente chega minha mãe. Meu pai já havia sido socorrido, estava indo para casa. Nervoso. Cheguei em casa, tentei almoçar, não consegui comer direito. Estava mordendo mais a língua que comida. Fui para a cama e deitei. Apaguei. Foi umas 3h30 para 4h da tarde, acordei, não tinha ninguém dentro de casa. Se eu tivesse morrido lá, se fosse pedir socorro, não tinha ninguém, saiu todo mundo de casa. Eu conto isso para a honra e glória do Senhor. Eu comecei a pensar em tudo que tinha acontecido. Porque às vezes, quando um homem de Deus fala para você, faça isso, não faça isso, você muitas vezes questiona, avalia, se está de acordo com a sua vontade ou não. E a Bíblia diz assim, ouvia os profetas, os pastores, e prosperareis. O apóstolo me ligou, ele nunca me ligou na vida. Ele falou assim, vem aqui que Deus mandou te ungir. Eu fiz de tudo para estar lá. E eu fui em obediência. E aí eu pensei, esse era o estreito. Esse era o estreito, comecei a refletir, nós pisamos no novo território. E não só nisso, naquela noite Deus falou profundamente com nosso filho, o Davi. Ali começou a destravar muita coisa. E pela primeira vez na minha vida, eu tive certeza que se eu tivesse morrido, eu ia abrir os meus olhos diante de Deus, porque eu não tive tempo de pecar. Saí do culto, acordei, a gente foi para Bento Gonçalves falando o que Deus tinha feito de noite e ouvindo música, não teve tempo de pecar. Eu tive certeza e convicção que se eu tivesse morrido eu ia para o céu. Comecei a refletir todas essas coisas. Mas agora preste bem atenção no que eu quero te alertar aqui nessa noite. Deus, quando Ele dá uma direção, nós não precisamos enfeitar. Nós não precisamos acrescentar, não precisamos diminuir, não precisamos ajudar. Quando Deus fala, Ele fala exatamente aquilo que eu e você precisamos fazer ou deixar de fazer. Nós não precisamos colocar a cereja no bolo daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Nós não precisamos tentar maquiar ou ajustar a realidade das pessoas, aquilo que Deus está determinando sobre a minha vida e sobre a tua vida.
Jamais eu poderia chegar para você, ou o pastor, alguém chegar para você e dizer assim, ó, faça isso que não foi de Deus, porque a Bíblia diz assim, que quando uma profecia ela é liberada, você precisa provar o quê? O profeta ou a profecia? A profecia, fala para o teu irmão, a profecia. E se a profecia se cumprir, a este profeta temei. O apóstolo que me ligou, tudo que Deus usou para aquele homem, a esposa dele para falar comigo, até hoje não caiu uma vírgula, e eu os conheço há mais de 25 anos mais ou menos. Nunca eles falaram uma abobrinha. Quem já recebeu profetada aí? Um monte de gente já veio falar um monte de profetada para mim. Agora você precisa saber filtrar, de acordo com a palavra de Deus, o que é de Deus e o que não é de Deus. Você precisa aprender a voluntariamente, não, se Deus está falando isso, se Deus traz uma direção para a tua casa, se Deus traz uma direção para a tua empresa, traz uma direção para a tua família, nós precisamos fazer exatamente o que Deus está falando. Deus direcionou a Noé. Noé, construiu uma arca. Noé não sabia exatamente no início o que ia acontecer. Depois de 100 anos estava pronto, ele entendeu que Deus ia acabar com a humanidade. E o que ele fez? Executou fielmente aquilo que Deus ordenou ele fazer. Você está entendendo? Tenho, Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios. Deus se agrada da oferta. Como também que obedeça a palavra. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Deus se agrada mais de mim e de você em que nós venhamos obedecer do que talvez propriamente ofertarmos ou fazermos a obra do Senhor na igreja ou fazer qualquer coisa para outra pessoa. Deus se agrada, Ele tem muito mais prazer. Você já teve prazer em estar com alguém? Na casa de alguém, com uma pessoa? No mínimo você teve prazer quando você conheceu teu cônjuge, tua esposa, teu marido. Você tinha prazer, você queria estar o tempo todo ali perto. Sabe, Deus tem prazer em pessoas que são obedientes. Mesmo que a gente não entenda o que Deus está querendo. Os discípulos não estavam entendendo quando Jesus falou para ele algumas coisas acerca da sua morte, crucificação e ressurreição. E Jesus disse para ele assim, ó, o que eu vou fazer agora, vocês não vão entender. O que eu estou falando para vocês não vão entender agora. Mas depois vocês vão entender. E nós temos talvez essa coisa que é humana, que é da razão e da lógica, é querer entender. Sim, precisamos entender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Mas se Deus não revelar por completo o que Ele quer fazer, você vai recusar o livramento? Não, isso não é de Deus. Você vai recusar a bênção de Deus porque você não entende? Melhor é obedecer. Qual é o critério, e aqui eu quero encerrar a mensagem, qual é o critério que você precisa ter para aprender a obedecer a Deus? Fala para o teu irmão, o critério número 1 é conhecer a sua palavra. Que a palavra do Senhor é a vontade de Deus para a tua vida. Quando você conhece a palavra de Deus, você vai estar vivendo voluntariamente em obediência. Ninguém vai precisar dizer para você, não faça, isso não pode, você deve fazer. Ninguém vai precisar dizer, porque você voluntariamente vai escolher fazer o que é certo. Sim ou não? Você não vai botar o dedo na tomada sabendo que você vai levar um choque. Porque você aprendeu. E como que você aprende a vontade de Deus? Conhecendo a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. E atender, ou seja, estar pronto, disposto. Atender é melhor do que a gordura de carneiros, que era o que era recebido por Deus no sacrifício. Então são 3 pontos. Primeiro, fala comigo, ouvir, obedecer e atender prontamente.
Sabe quando a gente fala com a criança assim? Vem cá, meu filho, faz isso aqui, não sei o que, não sei o que. Ele faz por obediência ou com medo? Muitas vezes eu dizia sim por fora, eu fazia, mas por dentro eu estava dizendo não. Eu estava fazendo voluntariamente ou não? Estava fazendo contrariado, não é verdade? Mas quando tem o fator Espírito Santo, é Ele que te convence. Amém? Então eu estou disposto a atentamente a atender a voz de Deus e a obedecer voluntariamente aquilo que Deus tem para minha vida. Foi um grande livramento que Deus deu para minha vida. Ontem pela manhã o pastor Bira foi ao monte e quando ele desceu, ele disse assim, ele me ligou. E diz assim: Guilherme, aleluia, estou aqui no monte. E Deus me deu diretamente. Eu falei, amém, eu recebo, não vou questionar. Aí vem o teólogo, poderia me perguntar assim, mas quem te tocou? Quem foi lá e impôs as mãos? Ou o outro vai dizer, eu estava orando, amém, glória a Deus. Mas eu me apropriei daquilo que Deus liberou sobre a minha vida. E o interessante assim que depois daquele dia eu não passei mal mais. Amém, glória a Deus. Se coloque em pé. A falta de obediência, a falta de prontamente atender à voz de Deus e obedecer à voz de Deus, olha o que é comparado nos céus. Versículo 23, pois a rebelião é como pecado de feitiçaria. Desobediência significa rebelião. E rebelião dentro do contexto, no mundo espiritual, é feitiçaria. Não é só o cara que está lá no terreiro, lá na feitiçaria, que, como está escrito no livro de Apocalipse, que os feiticeiros ficaram de fora. O desobediente é igual, comparado, tratado da mesma forma. Pois o pecado da rebelião é como a feitiçaria. E a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também o te rejeitou para todo sempre, para que não sejais mais rei. Nunca mais Deus aceitou Saul. A pior coisa que tem é você ser rejeitado. E ainda mais por Deus. É óbvio que Deus ele não vai lançar ninguém fora. O problema aqui é que Saul, mesmo sabendo que Deus havia o rejeitado, ele poderia se arrepender, sim ou não? Sim. Deus poderia ter misericórdia dele, sim. O problema é que ele não se arrependia. Ele queria continuar fazendo do seu jeito. Queria continuar fazendo a sua maneira. Por isso que Deus o rejeitou para todo sempre, porque ele sabia como que era o coração de Saul. Era o coração segundo o povo, e não o coração segundo o coração de Deus. Você está entendendo? Quando o coração é o coração segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que Davi pecou. Sim, Davi pecou muito mais do que Saul. Errou muito mais do que Saul. Só que a diferença está que Davi pecava, mas ele se arrependia. O coração dele sempre era voltado para Deus. Por mais que ele tivesse feito coisa errada. Aqui está a diferença entre pessoas daqui de dentro e lá fora, entre pessoas daqui de dentro e aqui de dentro. É um coração arrependido. É um coração que sabe que fez, que não obedeceu, que não escolheu fazer a coisa certa. Melhor é obedecer do que sacrificar, não é verdade? Amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos. E se Deus tem falado algo na sua vida, tem requerido coisas na sua vida, e você tem sido tardio em ouvir e obedecer, essa é a oportunidade que você tem de ir na presença de Deus e falar assim: Senhor, me perdoa, eu me arrependo, Senhor. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo, eu não conseguia entender, mas eu quero a tua vontade, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E é nisto que eu quero me aprender, é nisto que eu quero
entregar minha vida e meu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, colocamos os teus filhos no teu altar nessa noite. E em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o teu sangue seja derramado neste lugar. Que haja, Senhor, meu Deus, meu Pai, conversão de coração, transformação de mente, emoções, vontades. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, o teu querer venha se cumprir na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos por misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, que haja, Senhor, meu Deus, meu Pai, agora, Senhor, o romper de cadeias espirituais, de pecados, Senhor, meu Deus, meu Pai, de maldições, meu Deus, meu Pai, que estão tão enraizadas, estão tão profundas, Senhor, meu Deus, meu Pai, na vida dos teus filhos e filhas aqui, Pai. Mas o teu poder, Senhor, é maior do que tudo isso. Venha quebrar agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, alcança, Senhor, a família de cada um que está aqui, os seus negócios, aqueles que estão em casa, meu Deus, meu Pai, sejam alcançados pelo toque do teu poder nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que haja, Senhor, meu Deus, meu Pai, haja, Senhor, meu Deus, meu Pai, o mover do teu Espírito Santo sobre cada um de nós, ó Deus. E que para a honra e a glória do teu santo nome, Pai, o teu nome venha ser glorificado nas nossas vidas. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode tomar teu assento.